Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Tempestade da Alma, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada para a aquisição do livro Entre em Contato com a editora Thomas Nelson. Estamos dando continuidade à leitura do capítulo 5, Uma Tempestade Silenciosa, do Arrependimento ao Descanso. Áudio 24. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que reconhecendo sua fragilidade, ela possa confiar que o sol da justiça irá brilhar sobre o seu íntimo, que Deus a acolhe com todo o seu amor. Eu oro para que ela seja fortalecida, em o nome de Jesus. Você lembra que os romanos disseram a Jesus, antes de ele morrer, para pagar por nosso pecado? Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Mateus capítulo 27, do versos 27 ao 28. Os soldados romanos vestiram o puro e imaculado Cordeiro de Deus de vermelho, um símbolo de nosso pecado. Enquanto ele preparava o caminho para que nós nos fizéssemos brancos como a neve, é extraordinário o fato de que Deus orquestraria cada faceta de nossa redenção, até mesmo no simbolismo envolvido. Vemos a cor vermelha narrada ao longo de toda a Escritura. Você consegue seguir as gotas de sangue no Éden até os umbrais do Egito, pintados com sangue de cordeiros pascais. Perceba, então, que essa cor faz uma parada inesperada em Jericó, você lembra? A cor vermelha mudou a vida de Raabe, uma prostituta. Você encontrará a história dramática dessa mulher em Josué capítulo 2. Quando os israelitas atravessaram o Rio Jordão e entraram em Canaã, encontraram um problema enorme, a cidade fortificada de Jericó, com todo o seu porte intimidante, bloqueava o acesso ao coração da terra prometida. As fortificações maciças impossibilitavam que a cidade fosse invadida, e os israelitas não estavam prontos nem equipados para um sítio por longo tempo. Além disso, um cerco prolongado daria aos cananitas tempo suficiente para se unirem e esmagá-los. Então Josué enviou 2 espias para examinarem a cidade. Os homens precisavam de um lugar para se esconder. Mas onde? Dentre todas as pessoas, a prostituta Raabe foi quem lhes deu abrigo. As Escrituras nos contam que eles foram à casa dela e ali passaram a noite. Josué capítulo 2, versos 1. Como? Eles passaram a noite inteira lá, na casa de uma prostituta pagã. Tente fazer isso passar pelo conselho missionário da igreja. As Escrituras revelam um monte de histórias como essa, mas em cada uma delas, se nos aprofundarmos um pouco mais, ficaremos frente a frente com o chocante, superior e às vezes ofensivo amor de Deus. As histórias nunca destacam a depravação das pessoas. Em vez disso, revelam a grandiosidade e a benevolência de Deus. E a história de Raabe é exatamente assim. Nós não sabemos por que nem quando ela se tornou prostituta, mas quando a conhecemos, ela queria mudar de vida. Achei incrível o fato de Raabe passar do arrependimento à ação e isso levar ao descanso. Não apenas para Raabe e sua família, mas também para as futuras gerações. Raabe é uma das 4 mulheres mencionadas na genealogia de Cristo. Quando os guardas reais vieram à porta de Raabe perguntar sobre os espiões, a vemos em uma das encruzilhadas mais importantes de sua vida. Se ela revelasse o que estava acontecendo àqueles homens, seria recompensada. Se ela os abrigasse, não teria motivos para crer que eles fariam qualquer coisa por ela. Por que fariam? Mas Raabe, de fato, dá um passo rumo à fé, partindo de um passado do qual se arrepende, na direção da promessa de um futuro pelo qual anseia, e assim decide abrigar os espiões. Tudo que lhe
que lhes pediu foi que, quando a cidade fosse destruída, salvassem ela e sua família. Os espiões deram apenas uma orientação essencial para que pudessem protegê-la. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. Verso 18. Momentos depois, quando as paredes da cidade desmoronaram e os israelitas invadiram Jericó, apenas uma família sobreviveu, a família de Raabe. Eles sobreviveram por causa do cordão vermelho pendurado na janela. Nós não sabemos nada sobre a família de Raabe, nem sobre o tipo de gente que eram, por isso não importa. O que os salvou e salva você e eu foi o cordão vermelho, o sangue sobre os umbrais, o sangue de Cristo derramado. Pendure o cordão vermelho na janela da sua alma e não permita que o arrependimento pelo que tenha feito lhe tire a alegria de ser quem você é. Em sua carta aos Colossenses, Paulo escreveu uma das minhas passagens favoritas, que fala do caráter definitivo da vida de Cristo relacionada com o nosso pecado na cruz. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo-a despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses capítulo 2, do versos 13 ao 15. Jesus cancelou nossos registros de pecado. Todos nós temos uma conta que nós não podemos pagar. Só Jesus tem os recursos para perdoar esse débito. Quando Paulo escreveu que Jesus cancelou nossa dívida, ele tinha em mente uma visão diferente daquela que normalmente vem à nossa mente. No tempo de Paulo, os escritores usavam velino ou papiro para escrever, que eram ambos materiais caros. A tinta que eles usavam não continha ácido, e é o ácido que faz a tinta se prender instantaneamente ao papel. Alguém poderia remover o que for escrito no velino ou no papiro, antes de secar, apenas agitando o papel. E esta é a imagem que Paulo trazia na mente. Quando confessamos nossos pecados, Cristo põe uma pedra no assunto. Não sobra nem a indentação das palavras. Entretanto, apesar de Cristo ter lidado com o nosso pecado, ainda temos de abandonar as consequências das nossas escolhas. A jovem que tiver um relacionamento extraconjugal pode reconhecer seu pecado, mas não tem controle sobre o modo como seu marido irá reagir. Mesmo assim, manter esse segredo a faz se sentir mal. Por esse motivo, eu aconselhei a encontrar um conselheiro verdadeiramente confiável, a quem ela pudesse confessar seu pecado. Alguém que a amaria e com ela compartilharia a graça e a misericórdia de Deus, acompanhando-a nesta jornada. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, versos 16. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versos 10. O mal-estar peculiar do arrependimento exige oração. Nós podemos nos sentir desesperadamente decepcionadas por termos de enfrentar nossa condição de pecadoras. Mas Jesus veio para que nos tornássemos capazes de fazer exatamente isso. Mas Ele não nos abandonou neste ponto. Ele nos deu a força para encarar nossa condição de pecadoras, para que Ele pudesse nos conduzir de volta ao caminho da vida. E somente nesse caminho nós encontraremos o descanso que procuramos. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Pergunte pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos.
Jeremias, capítulo 6, versos 16. Uau! Deus! Que privilégio conhecer a história de Raabe e de tantos outros personagens da Bíblia. Essa mulher que era tão comum e uma pecadora como qualquer outra. Ela tinha um pecado de prostituição na sua vida, mas um dia ela teve um encontro com 2 espias. E estes homens, de algum modo, puderam testemunhar ali a fé no Deus que é todo-poderoso e talvez compartilharam com ela o plano de estratégia para conquistar aquela cidade. E aquela mulher, eu não sei como, eu não sei de que modo, mas ela teve o seu coração constrangido em arrependimento. E ela pediu: quando vocês entrarem nesta cidade, lembrem-se de mim e da minha família. E eles então pediram para que ela deixasse um cordão vermelho na sua janela, para que eles vissem quando entrassem para conquistar a cidade. Aquele seria o selo, o memorial, que aquela casa, que aquela família não seria destruída. E este cordão hoje na nossa vida é o sangue de Jesus. Ele nos separa do pecado, mas nós precisamos então tomar a atitude, decidirmos de querer abandonar o pecado. Sabe, Deus, ele nos coloca o caminho da bênção e o caminho da maldição. E cabe a nós escolhermos qual caminho vamos seguir. Deus, ele não decide, ele não toma decisões por nós, ele nos mostra o caminho. Mas a responsabilidade, a atitude daquilo que eu faço com o que a palavra de Deus me diz é minha, é sua. É você quem decide qual caminho deve tomar. A palavra de Deus, ela é única, ela é exclusiva e ela está aí para todos. Portanto, nós vemos que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Contudo, não é o livro obedecido do mundo. Porque se nós víssemos, embora esse livro seja o mais lido do mundo, se as pessoas obedecessem aos seus preceitos, nós não veríamos tantas mazelas, tantas destruições, tanta malignidade nesse mundo. Mas nós que temos lido esse livro, que conhecemos o que a palavra de Deus nos declara, que temos acesso a essas histórias tão preciosas, que podem nos constranger a nos arrepender. E a exemplo desta prostituta, nos arrependemos verdadeiramente. E ao contrário do que a palavra de Deus vai declarar em Jeremias, vamos nos colocar no caminho, vamos perguntar a respeito das veredas antigas, vamos seguir esse caminho, porque se nós seguirmos o caminho de Jesus, nós então acharemos descanso. Não estaremos livres das provações, não estaremos livres das dificuldades, porque isso é conto de fada. O verdadeiro evangelho nos leva à cruz de Cristo. Que nós não façamos como o profeta Jeremias disse, que o povo em que ele anunciava disse: nós não seguiremos esse caminho. Que nós escolhamos, que nós hoje tenhamos a atitude de olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa vida, e pelo seu sangue ter remissão dos nossos pecados. E então sermos capacitados para, diante da presença dele, termos ainda a colheita de acordo com esses pecados. O evangelho não é um romance, no sentido de que uma vez que eu aceitei a Jesus Cristo, a minha vida será transformada por inteiro. Sim, a sua vida será transformada no íntimo do seu interior, no seu coração, na sua alma. Mas isso não impede de que dificuldades continuem sobrevir à sua vida. Se alguém te ensinou que a partir do momento que você aceitasse Jesus, os problemas acabariam, eu quero te dizer que te pregou uma mentira, que te anunciou um evangelho
fajuto, que não é o que a Bíblia declara. O apóstolo Paulo declara que ele passou fome, nudez, naufrágio e tantas outras coisas. Mas ele sabia no Deus em que ele estava crendo. E essa é a recompensa da nossa fé. Nós acreditamos no Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é o nosso Deus, ele é Deus conosco. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.